Olá pessoal, no nosso último encontro abordamos algumas sugestões de séries muito interessantes a respeito do transtorno de personalidade sociopata. Agora nesse, eu quero indicar a vocês duas sugestões de filmes que abordam exatamente o mesmo tema, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esses filmes são encontrados no Netflix e se chamam Toque Toque e o outro é Uma Beleza Fantástica. E eu gostaria até, inclusive, de abranger um pouco esse tema e trazer para vocês como uma fonte de conhecimento que é como o transtorno obsessivo compulsivo ele pode atuar de forma muito invasiva na nossa vida e às vezes hábitos ou coisas que a gente faz no dia a dia que a gente pensa que não pode ser um toque e se tornar. Nesse filme Toque Toque, ele retrata o contexto de um consultório médico em que todos os pacientes que estão lá buscam o tratamento para o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, durante o período de espera, dentro desse único dia que o filme acontece, desenrola, ele vai abordar os diferentes tipos de transtornos obsessivos compulsivos que esses pacientes possuem e como eles se relacionam a partir disso. É interessante pensar que dentro do transtorno obsessivo compulsivo, a gente precisa diferenciar a obsessão da compulsão. A obsessão é aquela coisa invasiva, aquele pensamento invasivo que muitas vezes se torna perturbador, que ele entranha na nossa cabeça de tal forma que a gente precisa de um ato compulsivo para suavizar, para aliviar. Então, muitas vezes, por eu ter um pensamento obsessivo de sujeira, de contaminação, eu tenho como ato compulsivo para alívio dessa obsessão os atos repetidos de tomar banho, lavar mão com uma frequência que se torna prejudicial, que não é encontrado dentro da normalidade, dos parâmetros que são aceitáveis ou necessários dentro da higiene. Então, vários contextos se apresentam nesse filme em que as pessoas utilizam, por exemplo, palavras-chave como uma forma de aliviar um pensamento muito intrusivo na sua cabeça. Muitas vezes, dentro da clínica, a gente se depara com circunstâncias em que as pessoas lidam com muita dificuldade mediante frustrações. E aí, a forma que elas têm de minimizar essa frustração vem pela via de um ato compulsivo, de uma ação compulsiva. Então, como eu não consigo resolver tal questão da minha vida, inconscientemente eu acabo produzindo comportamentos compulsivos como jogos, como atitudes repetitivas no meu dia a dia, o exemplo da conferência de coisas, de fechar a porta, de trancar o carro, como formas de confirmação de uma segurança que na verdade eu não tenho. Entende que é uma questão psíquica que eu acabo produzindo em ato? Outro exemplo é o filme Uma Beleza Fantástica, que traz exatamente a referência de uma menina que tem uma compulsão pela limpeza, pela organização e como a vida dela fica restrita a isso, como ela não consegue ganhar um campo de ampliação de outras relações sem ser ela com a limpeza dentro do mundo tão restrito em que ela se encontra. O grande lance desse filme, e eu acho que a grande questão que traz como reflexão dentro da psicologia, é que a partir das relações que ela consegue estabelecer com o vizinho, com o rapaz que ela conhece na biblioteca e com o próprio funcionário que trabalha com ela, ou seja, dentro das relações sociais que ela começa a construir, ela acaba permitindo ampliar outras visões sobre a vida das quais ela não tinha. Por isso, o filme ele aborda esse tema de uma beleza que se torna fantástica, sem ser pela via do controle, mas ser pela via do desenrolar, dos acontecimentos que se permitem que se fluem a partir de trocas, a partir de experiências e de aprendizados que se dão no dia a dia um com o outro. Então, dentro dessa referência do transtorno obsessivo compulsivo, a partir dessas duas sugestões de filmes, fica aí uma dica de como a gente consegue rever modos de enfrentamento desse transtorno, não só pela via da medicação, mas pela via de identificação daquilo que me incomoda, daquilo que me gera desconforto, daquilo que me frustra, para uma via de resposta ou condução da vida sem ser por uma ação repetitiva, uma ação de descarga, de alívio frente àquele incômodo, e sim de um entendimento de como eu lido com aquilo, de como eu
posso ampliar meu campo de interação e de enfrentamento frente a esses problemas e como dentro de uma sessão terapêutica, por exemplo, a gente pode descobrir outro viés, outros campos de visualização que às vezes a gente não consegue vislumbrar porque a gente não se abriu a esse tipo de troca, que também se dá dentro de uma terapia psicológica. Espero que vocês tenham gostado da recomendação. Peço sugestões de filmes e séries que abordam outros transtornos ou outras questões ligadas aos relacionamentos humanos que a gente possa abordar aqui como um campo de diálogo e de discussão para a gente enriquecer mais o tema da psicologia. Inscrevam-se no nosso canal, ele é postado todas as quintas. Até o próximo.